O perdão à luz da doutrina espírita. O perdão é uma virtude que transcende a simples reconciliação e se torna um verdadeiro ato de amor. Para a doutrina espírita, ele não apenas liberta quem perdoa, mas também promove a elevação do espírito, conectando-se às vibrações mais sublimes do universo. Perdoar é um aprendizado contínuo, uma escolha diária que reflete nosso compromisso com a reforma íntima e com a construção de um futuro mais harmônico, tanto no plano material quanto no espiritual. O perdão é uma forma de amor. Sob a ótica espírita, o perdão é uma manifestação pura de amor, uma extensão do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é à toa que o perdão é considerado uma das expressões mais elevadas do amor, pois exige a superação do ego, do orgulho ferido e das mágoas que muitas vezes alimentamos por anos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, reforça que perdoar é um ato de caridade, uma verdadeira doação espiritual, e quando perdoamos, libertamos não apenas o outro, mas a nós mesmos das correntes que nos prendem à dor e ao sofrimento. É importante lembrar que o perdão não implica concordância com o erro ou esquecimento automático das ofensas recebidas. Ele é, antes de tudo, uma escolha consciente de não mais carregar o peso do ressentimento, abrindo espaço para sentimentos mais nobres e construtivos. Meus irmãos, um exemplo clássico do perdão transformador está na história de Francisco de Assis. Certo dia, após ele ser insultado por um homem, Francisco orou por ele e pediu a Deus que lhe concedesse paz. Anos depois, esse homem, tocado pelo gesto de Francisco, procurou-o para pedir perdão. Esse relato nos mostra que o perdão é contagiante e pode abrir portas para a regeneração de todos os envolvidos. Ainda há tempo para o perdão, mesmo no leito de morte. A vida nos oferece inúmeras oportunidades para reconciliar nossas diferenças e curar nossas feridas emocionais. Contudo, muitas pessoas adiam esse processo, seja por orgulho, medo ou pela crença de que haverá tempo suficiente no futuro. Mas a doutrina espírita nos ensina que o perdão é um ato urgente, pois ele repercute diretamente em nosso estado espiritual após o desencarne. Meus irmãos, no leito de morte, quando o corpo físico dá sinais de esgotamento, o espírito ainda pode realizar a escolha do perdão. Nessas circunstâncias, o perdão surge muitas vezes como uma necessidade emocional e espiritual, um último esforço para libertar a alma de pesos acumulados ao longo da existência. Considere a história de João e Pedro, irmãos que viveram afastados por anos devido a uma desavença familiar. Quando João adoeceu gravemente, ele sentiu o chamado interno para reconciliar-se
com seu irmão Pedro. No leito de morte, pediu que o irmão fosse chamado e, entre lágrimas, pediu perdão por suas atitudes. Pedro, então, tocado pelo arrependimento do irmão, também se desculpou e ambos se despediram com o coração aliviado. João desencarnou em paz, consciente de que havia realizado um ato essencial para a sua evolução espiritual. Essa narrativa mostra a nós que mesmo em nossos momentos finais, o perdão é uma possibilidade. No entanto, por que esperar até o último instante? O ideal é buscar o perdão enquanto ainda estamos em plena posse de nossas faculdades, utilizando-o como um instrumento de cura e libertação. Não morra antes de perdoar. Não parta dessa vida sem perdoar. A vida é uma oportunidade única para aprendermos, evoluirmos e nos reconciliarmos com aqueles que compartilham conosco esta jornada terrena. Quando a doutrina espírita nos alerta para a importância de não adiarmos o perdão, ela está não apenas tratando de uma questão moral, mas também espiritual. O espírito é imortal, mas suas escolhas durante a encarnação moldam o caminho que seguirá após o desencarne. É comum vermos pessoas que passam a vida inteira alimentando mágoas, acreditando que poderão resolver esses conflitos em outro momento qualquer ou em outra existência. Contudo, meus irmãos, o tempo é incerto e o dia de amanhã não nos pertence. Quem morre sem perdoar corre o risco de carregar consigo um fardo pesado para o plano espiritual, dificultando sua transição e sua elevação espiritual. Um exemplo comovente é o de Carlos, que manteve ressentimento contra seu pai por mais de 30 anos. Quando o pai desencarnou, Carlos sentiu um misto de arrependimento e dor, pois sabia que o perdão, se tivesse sido concedido em vida lá atrás, poderia ter transformado não apenas a relação deles, mas também a sua própria paz de espírito. Foi somente após se dedicar ao estudo do Evangelho e realizar intensas orações que Carlos, enfim, conseguiu liberar a mágoa e sentir-se em paz. No entanto, meus irmãos, o processo foi muito mais difícil do que teria sido enquanto o pai ainda estava encarnado. Essa história nos ensina que o momento do perdão é agora. A reconciliação em vida nos poupa de dores e arrependimentos futuros, além de nos abrir as portas para uma convivência mais harmônica e feliz, enquanto ainda temos a chance de desfrutar da companhia daquele a quem tanto amamos. Ao morrer, não leve consigo ódio, raiva ou rancor. Quando desencarnamos, o que levamos conosco não são os bens materiais, os títulos, as conquistas terrenas, o carro, a moto, a casa, mas as vibrações que cultivamos durante nossa existência terrena. O ódio, a raiva e o rancor são sentimentos de baixa frequência e que, longe de desaparecerem com a morte, se intensificam no plano espiritual, atraindo-nos
para esferas inferiores, como, por exemplo, o umbral. O umbral, meus irmãos, conforme descrito por André Luiz nas obras de Chico Xavier, é um plano de sofrimento onde os espíritos que ainda não conseguiram se desprender de suas vibrações negativas permanecem em aprendizado e expiação. Ali, o espírito sente amplificadas as suas emoções que alimentou durante a vida, como culpa, rancor e remorso, o que dificulta ainda mais a sua elevação. Um caso ilustrativo é o de Regina, que desencarnou alimentando um profundo sentimento contra o ex-marido. Ao chegar no plano espiritual, ela percebeu que seu ódio atuava como um imã, atraindo-a para regiões densas de dor e conflito. Foram necessárias muitas e muitas orações de seus familiares e o auxílio dos espíritos benevolentes para que ela começasse a compreender a necessidade de perdoar e assim libertar-se daquele estado de sofrimento. Por outro lado, meus irmãos, aqueles que desencarnam cultivando amor e perdão elevam-se com mais facilidade, pois estão sintonizados com as vibrações do bem e da luz. Ao escolhermos perdoar, estamos construindo uma ponte para planos superiores e nos libertando das amarras que poderiam nos prender às tristes e sofredoras esferas inferiores. O perdão, meus irmãos, nos eleva a mundos superiores. O perdão não é apenas um ato de amor, é também uma chave que nos abre as portas para os mundos superiores. Na visão espírita, cada escolha que fazemos contribui para a nossa evolução ou nos mantém estacionados. O ato de perdoar é um dos maiores impulsos para a nossa ascensão espiritual, pois nos conecta diretamente com as leis divinas que regem o universo com base no amor e na harmonia. Queridos irmãos, os espíritos que alcançaram maior elevação são aqueles que aprenderam a praticar o perdão incondicional. Eles nos ensinam que perdoar não é um ato que beneficia apenas o outro, mas, sobretudo, aquele que perdoa. Ao nos libertarmos do rancor, permitimos que nossas vibrações se harmonizem com os planos de luz, atraindo bênçãos e oportunidades de crescimento. Um exemplo emocionante é o de Paulo, que foi vítima de traição por parte de um amigo próximo. Durante anos, ele alimentou mágoas. Isso dificultou o seu progresso, tanto no plano material quanto no espiritual, claro. Foi apenas ao compreender os ensinamentos de Jesus e tomar a decisão de perdoar que Paulo sentiu sua vida se transformar. Ele encontrou forças para reconquistar sua paz interior, restabelecer suas relações e avançar espiritualmente. Quando escolhemos o perdão, meus irmãos, estamos dando um passo decisivo rumo à libertação espiritual. Ele nos permite caminhar mais leves, livres das cargas emocionais que nos prendem a situações de dor e sofrimento. Assim, nos preparamos para habitar mundos mais elevados,
onde o amor e a paz são as leis supremas. Vamos conhecer agora histórias exemplares de perdão. A história da humanidade está repleta de exemplos inspiradores de perdão, que nos mostram o poder transformador desse ato. Esses relatos não apenas nos motivam, mas também nos ensinam que, por mais difícil que pareça, o perdão é sempre possível. Um dos exemplos mais notáveis é o de Jesus, que mesmo diante da crucificação, orou pelos que o maltratavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse gesto sublime é o ápice do amor incondicional e serve como modelo para todos nós. Um outro exemplo inspirador é o de Nelson Mandela, que após décadas e décadas de prisão injusta, escolheu perdoar seus opressores e trabalhar pela reconciliação de seu país. Sua atitude de grandeza não apenas mudou o curso da história da África do Sul, mas também se tornou um exemplo de como o perdão pode curar feridas profundas e transformar sociedades. No âmbito espiritual, temos a história de Beatriz, uma mulher que desencarnou em circunstâncias trágicas após anos de conflitos familiares. Ao chegar no plano espiritual, Beatriz foi acolhida por mentores que a ajudaram a compreender que o perdão era a chave para a sua libertação. Após um intenso processo de reflexão e aprendizado, ela enfim conseguiu perdoar aqueles que a haviam ferido, alcançando um estado de paz e iluminação. Esses relatos nos mostram que o perdão é uma força poderosa, capaz de transformar vidas e transcender barreiras. Ele é um presente que oferecemos a nós mesmos e ao próximo, criando uma cadeia de amor e reconciliação que se estende por toda a eternidade. E por fim, meus irmãos, o perdão é uma virtude que nos eleva e transforma. Ele é o caminho que nos conecta ao amor de Deus e às vibrações mais elevadas do universo. Seja em pequenos gestos ou em grandes reconciliações, o ato de perdoar nos ensina que somos capazes de superar nossas limitações humanas e viver em sintonia com as leis universais. A doutrina espírita nos convida a praticar o perdão diariamente, lembrando-nos de que ele não é apenas uma necessidade moral, mas também um instrumento de libertação espiritual. Ao escolhermos perdoar, estamos construindo um futuro de paz, harmonia e progresso para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Que possamos então, meus irmãos, portanto, fazer do perdão um hábito, vivendo com mais leveza e amor, conscientes de que cada ato de perdão nos aproxima do reino dos céus. Como dizia Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Grande Chico Xavier,
Que nosso fim, então, seja repleto de perdão, amor e luz. E que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco.